Olá, você já ouviu falar sobre ciências de dados? Não? Então prepare-se, porque hoje iremos falar um pouco sobre esse tema que está moldando o futuro do mundo. Se você está nos primeiros semestres de computação ou só quer entender sobre o que é ciências de dados, esse vídeo foi feito para você. Então vamos nessa. Para facilitar, o vídeo foi dividido em 4 partes. A primeira parte apresentará o que é ciências de dados. Vamos definir o campo, explicar o porquê ele é tão importante e mostrar como funciona o fluxo básico de um projeto. Já na segunda parte, iremos falar sobre o que um cientista de dados faz. Aqui vamos explorar o dia a dia da profissão, o processo de trabalho e as ferramentas que são utilizadas. Já na terceira parte, iremos falar sobre o que você precisa saber, dicas práticas e materiais para quem quer começar na área. Já na quarta e última parte, iremos resumir e apresentar um exemplo prático, fechando com chave de ouro, revisando tudo sobre o vídeo e apresentando como ciências de dados funciona na prática, com um exemplo real do dia a dia. Gostou da ideia? Então vamos começar. Então vamos lá. Para começar, vamos entender o que é ciências de dados. Ciências de dados, basicamente, é transformar informação em solução. É onde a programação, a estatística e o conhecimento do mundo real se encontram, se unindo para resolver problemas e gerar valor. As ciências de dados têm vasta aplicação no cotidiano, sendo presentes em empresas como Netflix na recomendação de filmes, em bancos para a detecção de fraudes e principalmente para a previsão de tendências do mercado, ou seja, com base em dados anteriores, chegar a uma conclusão sobre o futuro. É quase como mágica, então as ciências de dados basicamente está fazendo mágica no seu cotidiano. Para finalizar então, vamos entender o processo de qualquer projeto de ciências de dados. Esse processo é composto por 5 etapas, sendo a primeira a coleta de dados, a segunda a limpeza desses dados ou tratamento, a terceira a análise, a quarta a modelagem e a quinta e última etapa a comunicação. A partir dessas etapas, melhores decisões são tomadas e a ciência de dados age de forma inteligente. Bom, agora que sabemos o que é a ciência de dados, vamos explorar um pouco como é o dia a dia de um cientista de dados. Mas, calma lá, vale a pena ressaltar que esse é um campo muito amplo. Então, as atividades realizadas vão depender muito de indústria para indústria e de profissional para profissional. Antes de fazer qualquer coisa com dados, precisamos coletar esses dados. Esse processo varia bastante de empresa para empresa, mas as fontes mais comuns são bancos de dados, planilhas de SQL, APIs de sistemas próprios e sensores. Um passo muito importante é garantir a qualidade desses dados, e para isso é feito o processo da limpeza de dados. A limpeza de dados nada mais é do que remover duplicatas, remover valores que apresentem erros ou qualquer outro tipo de valor que possa apresentar um problema durante a análise desses dados. Uma vez garantida a qualidade e abundância dos dados, o próximo passo é realizar uma análise exploratória de dados. Nesse processo, o cientista busca utilizar visualizações prévias, métricas estatísticas e algoritmos exploratórios para poder formular hipóteses que possam ajudá-los nos passos seguintes. Com base nas hipóteses formuladas na análise exploratória de dados, é trabalho do cientista de dados utilizar algoritmos estatísticos e de aprendizado de máquina para poder criar modelos de previsão das métricas futuras do negócio, para que assim os stakeholders possam tomar decisões melhores embasadas com a previsão do futuro. Por fim, nenhuma previsão tem valor se não for bem comunicada. Agora, o cientista precisa comunicar as suas descobertas para os líderes e equipes não técnicas, para que dessa forma eles possam tomar decisões quanto ao negócio. As ferramentas comumente utilizadas para isso são Power BI, Tableau e bibliotecas de visualização de dados do Python, como o Matplotlib. Assim, o cientista pode transformar dados em histórias. Por fim, é importante entender que, comumente, o cientista de dados é responsável por toda a pipeline de dados. Porém, em empresas maiores, é comum também que ocorra a divisão entre analistas de dados, cientistas de dados e engenheiros de dados. O engenheiro de dados trabalha mais com a coleta e a limpeza de dados. O analista fornece análises exploratórias. E por fim, com o cientista fica o trabalho de criar os modelos e comunicar as descobertas, assim otimizando a quantidade de dados que podem ser processados dentro de uma empresa. Agora que você já sabe o que um cientista de dados faz, deve estar pensando, mas o que eu preciso aprender para ser um? E é isso que eu vou te mostrar agora, de forma simples e direta.
Ser cientista de dados é muito mais do que saber mexer em planilhas ou criar gráficos bonitos. É dominar ferramentas e técnicas que transformam dados em decisões poderosas. Para facilitar a explicação, vou dividir esse conjunto de requisitos em duas vertentes: hard skills e soft skills. Com isso em mente, vamos começar pelas hard skills, que são habilidades técnicas necessárias para lidar com os aspectos mais práticos e analíticos da ciência de dados. Essas competências formam a base do trabalho, permitindo que você colete, organize, analise e extraia valores dos dados de forma eficiente. Bom, o ponto de partida é a programação, pois ferramentas como Python e SQL são indispensáveis para manipular grandes volumes de dados, automatizar tarefas repetitivas e implementar modelos. Python, por exemplo, é altamente versátil, com bibliotecas como Pandas para manipulação de dados e NumPy para cálculos matemáticos. Além disso, entender estatística e matemática são necessários porque sustentam toda a lógica por trás dos modelos e algoritmos. Com probabilidade, você pode avaliar incertezas, enquanto álgebra e cálculo ajudam a entender como funcionam redes neurais e otimização em aprendizado de máquina. Sem essa base, você pode até aplicar algoritmos, mas não conseguirá interpretar ou ajustar caso precise. Outro ponto importante é saber lidar com dados reais, porque eles raramente vêm prontos para uso. Técnicas de limpeza e manipulação ajudam a remover inconsistências, lidar com valores ausentes e transformar os dados em um formato adequado para análise. Isso garante a confiabilidade das análises e dos modelos. Para finalizar as hard skills, temos o aprendizado de máquina, que permite criar algoritmos inteligentes para prever tendências e encontrar padrões em conjuntos de dados complexos. Além disso, a visualização de dados é crucial para traduzir insights técnicos em informações compreensíveis e impactantes. Bom, finalizando as hard skills, temos agora as soft skills, que são habilidades comportamentais que completam o lado técnico e tornam o cientista de dados ainda mais eficaz no cenário do mercado de trabalho. Bom, começando pela comunicação, que, assim como nosso amigo Augusto disse anteriormente, é uma das soft skills mais importantes, pois não basta realizar análises brilhantes, você precisa saber explicar os resultados de forma clara e adaptada a diferentes públicos, seja para executivos que tomam decisões estratégicas ou para equipes técnicas que implementarão suas soluções. Outro ponto crucial é a adaptabilidade, porque o campo da ciência de dados está em constante evolução, com novas ferramentas, técnicas e demandas surgindo a todo o tempo. Ser flexível e aberto ao aprendizado contínuo é o que garante sua relevância no mercado. Além disso, a colaboração e o trabalho em equipe desempenham um papel vital, já que cientistas de dados raramente trabalham sozinhos. É necessário interagir com profissionais de diferentes áreas, como engenheiros de dados, analistas de negócios e gestores. Tudo isso para alcançar resultados alinhados aos objetivos da empresa. Por fim, a gestão de tempo ajuda a equilibrar tarefas complexas e prazos apertados, permitindo que você entregue projetos com eficiência. Essas habilidades garantem que o cientista de dados não apenas entenda de números, mas também lide bem com pessoas e desafios estratégicos. Lembrando que, em caso de interesse, o projeto Tomorrow da UFBA fornece trilhas de aprendizado da área de ciências de dados. Portanto, basta se inscrever e aproveitar as aulas. Agora eu vou falar um pouco sobre exemplos práticos. Vou te mostrar como essa profissão está fazendo a diferença em vários setores importantes, como, por exemplo, no setor da saúde e no setor da indústria. No setor da saúde, os cientistas de dados estão ajudando-nos a salvar vidas. Eles analisam informações como sintomas, históricos de pacientes e até dados de exames para prever doenças e surtos. Com isso, médicos e hospitais podem agir de forma rápida e de forma preventiva, melhorando o tratamento e a qualidade de vida das pessoas. Já na indústria, a ciência de dados é usada para aumentar a eficiência e reduzir os custos. Por exemplo, em uma fábrica, os dados coletados por sensores podem ser analisados para prever quando a máquina vai quebrar. Assim, é possível fazer a manutenção antes que o problema aconteça, evitando paradas e prejuízos. Com isso, finalizamos o nosso vídeo sobre ciência de dados. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre essa área da computação. Obrigado, tchau, tchau.